Então, gente, vamos lá. Os comentários, né, dessa prova do DPU da área administrativa do ano de 2016. Essa prova foi agora, janeiro passado. CESP, Sebrasp, a empresa, né, que faz a organizadora, né? Gramática e texto. Eu separei as questões de 1 a 7, depois da 8 até a 14. São 14 questões de português e texto dessa prova aí. Isso foi solicitado por uma candidata, então vamos fazer aqui os comentários. Bom, técnica para você já ir direto ao assunto. O examinador vai te dar um texto, você passa por cima disso, nem lê, vai direto. A pergunta, com relação às informações aos aspectos linguísticos do texto acima, julgue os itens a seguir. Quando ele mencionar com relação às informações, é porque ele pode fazer uma questão de interpretação. E aos aspectos linguísticos que você está vendo aí, é porque ele pode fazer uma questão de gramática. Normalmente o CESP faz isso, né? Ele mistura gramática com interpretação. Então você tem que ter essa análise na hora do enunciado. Perfeito? Então, ó, você viu o texto, ó, passei por cima, não li o texto. Eu vou ver a pergunta. Olha o que ele está perguntando. Primeira questão, conclui-se do texto, uma questão de interpretação, então, tá vendo? Que, a despeito do que prevê a Constituição Federal, muitos cidadãos encontram dificuldades em conseguir atendimento na rede pública de saúde e acabam por recorrer à Defensoria Pública para que seus direitos sejam respeitados. Muito bem, como é que eu vou fazer a interpretação disso? Eu vou pegar esse trecho, interpretar e vou até o texto procurar alguma coisa relacionada a isso. Então o que eu fiz? Eu peguei a palavra-chave, Constituição Federal, peguei, por exemplo, a palavra cidadãos, né? Dificuldades, defensoria pública, são palavras-chave, né? São as palavras que você tem que buscar no texto. Eu fiz isso e a banca examinadora está dizendo que isso está correto. Para chegar a esta conclusão, eu fui até o texto. Aí eu comecei a ler o texto, evidentemente. E eu encontrei lá no comecinho, né? Saúde, dever de todos, dever do Estado, né? Direito de todos, dever do Estado. Constituição Federal, tá vendo? Achei ali, ó. A partir dali eu comecei a ler. Então vejam o que está escrito aí, ó. É assim que a Constituição Federal de 88 inicia a sua sessão sobre o tema. Uma vez que muitas ações ou omissões vão de encontro a, eu separei aí, deixei destacado para mostrar que é ao contrário, tá certo? Essa interpretação de encontro a, que é essa locução prepositiva, ela tem uma interpretação. De encontro a significa ao contrário, né? Significa bater de frente. Ao encontro de significa a favor. Então vejam, essas ações e omissões, elas são contrárias a essa previsão, né? De que o Estado tem o dever de trazer a todos, né, a saúde, que é um direito de todos. O texto está dizendo que isso é uma contradição. Perfeito? Então volta lá. Ó. Conclui-se do texto que, a despeito de que a Constituição prevê, ela realmente prevê isso, muitos cidadãos encontram dificuldades em conseguir atendimento na rede pública de saúde, e acabam por recorrer à defensoria para que seus direitos sejam respeitados e garantidos. Né? Então vamos ver lá. Aí ele começa assim, ó. Uma vez que muitas ações ou omissões vão de encontro a essa situação, essa previsão, cotidianamente é possível observar graves desrespeito à Carta Magna, que é a Constituição Federal. Aí vem lá, né? A importância, ou melhor, a Defensoria Pública, importante instituição garantida por lei, assim como a saúde, busca sanar o problema por meio via judicial, quando a mediação não produz resultado. Tá vendo? Esse pedacinho aí, ele já conclui esse texto. Você pode continuar lá. Recentemente, a Defensoria Pública em Foz do Iguaçu, por exemplo, obteve 3 decisões e assim vai. Mas aquele pedacinho, aquele miolinho, e justamente onde tem o de encontro a, que é contrário, pode responder a questão, volta lá. Ó. Então, os cidadãos encontram dificuldades em conseguir atendimento. Quer dizer, aquilo que está na Constituição Federal, que a saúde é um direito de todos, ela vai de encontro ao que o cidadão realmente tem no seu dia a dia, que é o que o texto está mencionando aí. Palavrinha-chave. Vamos para a próxima questão. Seria mantida a coerência é o sentido, né? A semântica do texto, caso cotidianamente, lá na linha 4, fosse substituído por
habitualmente. São dois advérbios, correto, né? Vamos ver porque que está correto, olha lá. Uma vez que muitas ações ou omissões vão de encontro, ou seja, contrárias, né? A essa previsão cotidianamente, diariamente, ou seja, todos os dias, né? E é uma situação constante, habitualmente, cotidianamente, aí tá tranquilo, né? Aí é uma questão que não exige muita explicação, tá muito evidente isso cotidianamente, habitualmente significa a mesma coisa, né? Tá fácil aí. O sujeito da forma verbal atendeu, que está elíptico, aí aparece uma palavra que as pessoas no nosso dia a dia a gente traduz isso para sujeito oculto, não é isso? Se você pegar a norma padrão, a norma culta, ele vai dizer que o sujeito oculto ele é uma existência, é algo criado por nós, né? Não é reconhecido pela nomenclatura da gramática brasileira. O sujeito elíptico é aquele que está implícito. Aí aparece a palavra elíptico, a maioria das pessoas não sabe o que é isso, né? Vai dizer assim, mas o que é o elíptico? É o sujeito oculto, né? Traduz, é aquilo que está escondido, está implícito, está subentendido. Então esse sujeito elíptico aí desse verbo atender, o que está escondido nele, refere-se a serviço público de saúde na localidade, que é o que o examinador está dizendo nas linhas 12 e 13. É obviamente que nós vamos até o texto, né? A banca está dizendo que você está errado. Vamos ver por que está errado? Ó, fui até o texto e eu vi a defensoria pública, que é o sujeito que conjuga o verbo atendeu. O examinador está perguntando se o atendeu é um sujeito conjugado, ou melhor, que o sujeito desse verbo é o serviço público de saúde na localidade. Vejam pelo contexto que não é. Olha lá, a Defensoria Pública fez intervenção judicial para suprir a negativa ou a má prestação de serviço do serviço público de saúde na localidade. Um dos casos atendeu, né, em um dos casos atendeu. Quem que atendeu? Por que foi a Defensoria e não o Serviço Público? Dá uma olhadinha aí no Serviço Público, onde eu destaquei para vocês, um pouquinho antes tem a preposição de mais o, preposição do, né? Por que serviço público não pode ser o sujeito do verbo atender? Porque não pode iniciar sujeito por preposição. Então, do serviço público jamais poderia ser o sujeito do verbo atender. Ainda que você não encontrasse o sujeito, que você não identificasse que o sujeito é a Defensoria Pública, não poderia ser serviço público, porque é iniciado por preposição de. Você está vendo aí embaixo? Dá uma olhadinha aí, ó. Do serviço público, tá? E o elíptico, sujeito elíptico, é aquele sujeito escondido no verbo, que a gente aprendeu na escola como o sujeito oculto. Tecnicamente o nome dele é elíptico, ó, volta lá, tá vendo? Ó, elíptico, escondido no verbo, ele está em outro lugar, perfeito? Vamos para a próxima. Sem prejuízo para a correção gramatical do texto, nem para o seu sentido original, questão de gramática e interpretação. O trecho A Defensoria Pública fez intervenção judicial nas linhas 11 e 12 poderia ser reescrito da seguinte forma: a Defensoria Pública interviu judicialmente. Olha, aqui eu não preciso nem ler o texto. E por que não? Isso é muito comum nas provas. Verbo intervir, ele é derivado do verbo vir e ele recebe a mesma conjugação, as mesmas características de conjugação do verbo vir. E quando você conjuga o verbo vir no pretérito perfeito, você diz assim, ó, ele veio aqui ontem e não ele viu aqui ontem. Porque se você conjugar dessa forma, o verbo intervir seria derivado do verbo vir, o que não é verdade, ele é derivado do verbo vir. Então olha como é que fica o texto aí, está errado e fica correto desta forma. A Defensoria Pública interveio e não interviu. Então intervir, derivado do verbo vir, segue o mesmo aspecto de conjugação. Pretérito perfeito, eu digo ele veio aqui e não ele viu, senão seria a conjugação e seria um verbo derivado de outro verbo que não é a realidade. Estudem os verbos derivados, né? Principalmente os derivados do verbo por, do verbo ter, do verbo vir. Essa conjugação ela normalmente cai nas provas. Aí, continuando, o examinador dá um segundo texto, também não vai ler, passa por cima, lá, o texto grande, com adaptações, tá vendo? Vai direto à pergunta. Acerca dos aspectos linguísticos, ou seja, aspectos linguísticos, ele pode perguntar sobre gramática. E das ideias do texto, significa dizer ideias, significa dizer interpretação. Julgue os itens seguintes.
No trecho respostas às demandas, na linha 20, o emprego do sinal indicativo de crase, está vendo a questão? Você não precisa ler o texto todo. Essa questão 5, você responderia simplesmente com esse pedacinho do termo regente e do termo regido, que indica o acento indicativo de crase nesse contexto. Então não precisaria perder tempo em ler o texto todo, até porque a resposta está na linha 20. Justifica-se pela regência do substantivo respostas, que exige complemento, antecedido da preposição a, e pela presença de artigo feminino plural, que determina demandas. A banca está dizendo que está correto, vamos analisar isso aqui. Olha lá, ó. No contexto, ó, levou respostas às demandas. Levou o que? Levou respostas. Respostas é um substantivo. Substantivo nós temos uma regência nominal. Lá na regência nominal, um substantivo que exige complemento por preposição, no caso do respostas, ele exige esse complemento. Então, levou respostas. Respostas a algum lugar ou a alguém. Essa preposição, então, vem do respostas, que é o substantivo. Volta lá, ó. Sinal de crase justifica-se pela regência do substantivo respostas. Exatamente, o substantivo resposta exige preposição a. E essa preposição a, ó, é somada ao artigo as, que determina demandas. Então, resposta correta. Vamos lá para a próxima. Conforme o texto, a Defensoria Pública deve atuar sempre que direitos dos cidadãos são negligenciados. Por isso atua na defesa das pessoas em situação de rua. A banca está dizendo que você está errado. Eu não preciso ler o texto todo, eu vou procurar lá. Defensoria Pública, direitos dos cidadãos, né? Negligenciados, essas palavrinhas-chave aí. Situação de rua. Aí eu encontrei, olha lá em cima. Ó. Aí conhecer o trabalho e tal, aí vem lá, linha 6. Ó. Da Defensoria Pública, né? Reconhecer o trabalho da Defensoria Pública por meio do projeto Movimento da Política Nacional para a População em Situação de Rua. Por que eu fui até aí? Porque o texto menciona, a pergunta menciona, ó, por isso atua na defesa das pessoas em situação de rua. Então eu fui atrás disso aí. Né? E aí dá uma lida aqui. Ó. Conforme o texto, a Defensoria Pública deve atuar sempre que direitos dos cidadãos são negligenciados. Né? São deixados de serem aplicados. Por isso atua na defesa das pessoas em situação de rua. Olha o que ele diz sobre a situação de rua aí, ó. O objetivo do referido projeto, que é esse projeto indicado por Política Nacional para a População em Situação de Rua, o objetivo desse projeto é o de ir até a população que normalmente não tem acesso à Defensoria Pública e não que tem os direitos negligenciados. Como diz a questão, ó, sempre que direitos dos cidadãos são negligenciados. Vejam que o texto não fala em negligência. O objetivo desse projeto aí de rua, né, dessa política nacional de população em situação de rua, o objetivo é ir até a população que normalmente não tem acesso e não que o direito é negligenciado. Percebeu esse pedacinho aí? Responde a questão, né? Tranquilo, né? Vamos lá para a próxima. A forma verbal garantindo, na linha 15, introduz uma oração reduzida de gerúndio de caráter adverbial. Bom, a banca está dizendo que isso está errado. A oração reduzida de gerúndio é aquela oração que evidentemente ela tem o verbo no gerúndio conforme aparece aí. Mas vamos ver o texto lá. Ó. O texto aparece assim, ó, com esse trabalho nós estamos garantindo seu acesso à justiça e aos direitos, para que consigam se beneficiar de outras políticas públicas. Aí eu peguei essas orações e dividi. Com esse trabalho nós estamos garantindo seu acesso à justiça e aos direitos. Isso se chama oração principal. Como é que eu sei que é uma oração principal? Olha a outra oração seguinte. Para que? Esse para que é uma locução conjuntiva que indica finalidade. E segundo a gramática, as orações que indicam finalidade são chamadas de orações subordinadas adverbiais. A adverbial final indica uma finalidade. Olha a observação que eu pus aí embaixo aí da tela. Ó. As orações subordinadas adjetivas e as orações subordinadas adverbiais, elas podem sim ser transformadas ou reduzidas, né? Podem ser reduzidas de gerúndio, de fato isso é verdade. Mas dá uma olhadinha no texto. Ó. Quando aparece o verbo no gerúndio, ele está na oração principal, né? E não está na oração
subordinada. Nós já temos um texto que tem duas orações. E a primeira oração é a oração principal, onde aparece o verbo no gerúndio, estamos garantindo, tem a locução verbal. E a outra oração já é a oração subordinada. Então como é que eu vou transformar uma oração principal numa oração subordinada de gerúndio? Eu teria que fazer isso se a oração subordinada apresentasse um verbo no gerúndio, o que não é o caso. Por isso que, de fato, realmente tem uma situação de adverbial numa oração subordinada adverbial e uma oração reduzida de gerúndio, conforme diz a observação aí embaixo. De fato, as orações subordinadas adverbiais, não só as adjetivas, mas adverbiais, elas podem ser reduzidas de gerúndio. Mas olha o texto. Ele já traz, está vendo a locução preposital, a locução conjuntiva destacada, o para quê? Ela é uma oração subordinada. A oração em que está o verbo no gerúndio é a oração principal. Eu não posso transformar uma oração principal em oração reduzida de gerúndio. Eu teria que fazer isso na oração subordinada, na oração subsequente, tá certo? Por isso que está errado o texto aqui, ó. Beleza? Bom, então com isso a gente encerra essa primeira parte. Eu vou encerrar aqui, daqui a pouco nós vamos entrar nessa tela que você está vendo aí, ó, das questões 8 a 14, tá bom? Então acompanha aí.